Muito bem, galera, voltando aqui para mais uma explicação sobre a PNP dessa semana passada, essa semana, sobre comparação de frações. O assunto é frações, e vamos começar aqui com comparação de frações. Então, nós temos aqui 2 quintos e 4 quintos. Como funciona a comparação de frações? Primeiro, a gente tem que observar se as partes de baixo, ou seja, os denominadores, são iguais. Por quê? Exemplo, imaginemos aqui R$ 100. Desses R$ 100, vamos colocar R$ 10, vai ficar mais fácil o cálculo. Desses R$ 10, uma pessoa recebeu 2 quintos e a outra pessoa recebeu 4 quintos. Ao calcularmos aqui, o 10 está representado por 5 partes iguais aqui, onde cada parte valerá 2. E aqui também valerá 2. Então aqui nós já podemos comparar diretamente, sendo que cada parte vale 2. Então, obviamente, quem vai receber mais é quem receber mais partes. Então, o maior aqui é 4 quintos. Aí, quando a gente vai para outra informação, outro exemplo, em que as frações são diferentes, a gente vê que não dá a mesma coisa. Exemplo, 5 sextos e 8 terços. Aqui vamos usar como exemplo R$ 12. Desses R$ 12, aqui será representado por 6. Cada parte valerá 2. 12 dividido por 6 é 2. 12 dividido por 3 é 4. Notem que as partes não são iguais, ou seja, aqui cada parte vale 2 e aqui cada parte vale 4. Então eu não posso fazer essa comparação, sendo que as partes têm valores diferentes. Então eu vou fazer essas frações ficarem iguais. Como assim? Nós vamos pegar os denominadores, 6 e 3, e vamos multiplicar eles nas frações. Aqui eu vou pegar o 3, lembrando que a gente pega somente os denominadores. Aqui eu vou pegar o 6 e vou multiplicar nessa fração aqui. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 6, 48. 3 vezes 6, 18. Notem que agora os números de baixo ficaram iguais. Os denominadores ficaram iguais. Agora eu posso comparar as partes de cima. A maior é 48. Ou seja, 8 terços é maior do que 5 sextos. Lembrando, galera, eu não posso ir somente pelo número. Ah, esse número aqui é maior, então essa fração é maior. Não, nem sempre é assim. É necessário que os denominadores sejam iguais. Se os denominadores forem iguais, eu já posso fazer a comparação logo de primeira. Se não forem iguais os denominadores, eu preciso fazer esse processo que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui os denominadores, peguei a primeira fração e multipliquei pelo denominador da segunda. Peguei a segunda fração e multipliquei pelo denominador da primeira. Somente os denominadores, ou seja, somente as partes de baixo, serão utilizadas para fazer essa comparação. Um outro exemplo aqui que nós temos na PNP. Nós temos 5 sextos, na verdade isso aqui nós fizemos 4 quintos e 3 sétimos. Não são iguais as partes aqui. Aqui a gente diria que o maior é quem? 4 quintos ou 3 sétimos. Para isso temos que fazer o mesmo processo. Igualar as partes de baixo. Para isso eu vou pegar o denominador da segunda e vou jogar aqui para multiplicar pela primeira. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E fazer a mesma coisa com a segunda fração, utilizando o denominador da primeira. Então, o denominador 5 eu vou multiplicar aqui. O denominador 7 eu vou multiplicar aqui. Agora a gente multiplica 28 sobre 35. Aqui 15 sobre 35. Agora os denominadores são iguais, eu posso comparar. A daqui é a maior, ok? Essa é a comparação de frações. Aí nós temos também as frações equivalentes. Como o nome já diz, frações equivalentes são frações que são iguais. Para saber se a fração é igual, gente, é só multiplicar ou dividir. Exemplo, se eu pegar a fração 1/2 e multiplicá-la por 2,
eu vou ter 2 quartos. Elas são iguais. Como assim elas são iguais? Exemplo, vamos pegar aqui um total. 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. 10 dividido por 4 é 2,5. 2,5 vezes 2 é 5. Outra fração, vamos multiplicar aqui por 2. Vai dar 4 oitavos. Se eu dividir 10 por 8 e multiplicar por 4, também vai dar 5. Todas essas frações aqui são metades, elas são equivalentes. Então, se eu pegar uma fração, multiplicar ou dividir, eu vou achar uma fração equivalente. Exemplo, ó, 15 sobre 20. Se eu dividir isso aqui por 5, tanto denominador quanto numerador, eu vou achar 3 quartos. Essas duas frações são iguais. Então, para mim encontrar uma fração equivalente, basta eu multiplicar ou dividir, ok? Depois nós temos também a adição e subtração de frações. Gente, para somar ou subtrair frações, só tem uma regra a ser seguida. Os denominadores precisam ser iguais. Para isso, você deve comparar os denominadores. Se já forem iguais, você pode somar direto. Exemplo, 5 oitavos mais 1 oitavo. Os denominadores precisam ser iguais. Por quê? Aquele mesmo exemplo que eu dei no início aqui da comparação de frações. Porque as partes precisam valer a mesma coisa. Exemplo, se aqui nós tivéssemos aqui 16. 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, cada parte valerá 2. 16 dividido por 8 também vai dar 2. Então, cada parte vale 2. Se as partes valem a mesma quantidade, eu posso somar direto. Se não valem, eu não posso somar. Aqui eu já posso somar. Eu somo só a parte de cima e repito a parte de baixo. Isso vale tanto para adição quanto para subtração, ok? A gente soma e subtrai somente em cima, os numeradores, os denominadores a gente somente repete. Aqui eu tenho um outro exemplo. 1 sexto mais 3 quartos. Aqui os denominadores já são diferentes. Agora, por que eu não posso fazer isso aqui, ó? 4 sobre 10. Isso não existe. Eu não posso efetuar dessa maneira. Eu tenho que efetuar somente quando as partes de baixo, os denominadores, forem iguais. Para isso, por que eles precisam ser iguais? Vamos imaginar aqui um exemplo, um total de 12. 1 sexto de 12. 12 dividido por 6. Cada parte vai valer 2. 12 dividido por 4. Cada parte vai valer 3. Por isso que eu não posso somar. Olha, aqui cada parte vale 2, aqui cada parte vale 3. Então, elas não vão bater o cálculo. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Com que as partes de baixo, os denominadores, fiquem iguais. Eu posso utilizar aquela mesma estratégia da comparação de frações. Eu vou pegar o denominador da segunda fração, que é 4. Lembrando que a gente utiliza só o denominador, a parte de baixo. Vou pegar o denominador da primeira, 6, vou multiplicar aqui, vezes 6. Agora eu multiplico 1 vezes 4, 4. 6 vezes 4, 24. Mais 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Agora elas são iguais. Agora eu posso efetuar o cálculo. Então eu somo 4 mais 18, 22. E a parte de baixo a gente somente vai repetir. Ok? Nunca soma a parte de baixo. Nem soma, nem subtrai. Somente repete. Um exemplo agora com subtração. Vamos pegar um exemplo com subtração agora, para a gente também ver como fica esse cálculo. 4 quintos menos 3 sétimos. 4 quintos menos 3 sétimos. São diferentes, não posso efetuar o cálculo, então vou tornar eles iguais. Vou pegar o denominador 7, aqui vezes 7, vezes 7. Aqui vezes 5, que é o denominador da primeira, e aqui vezes 5.
Agora eu multiplico. Vai dar 28 sobre 35. E aqui vai dar 15 sobre 35. Notem que agora elas são iguais. Agora eu posso efetuar. 28 menos 15, 13. E a parte de baixo somente repete. 13 sobre 35. Ok? E quando eu tiver 2 ou 3 frações, 3 frações ou mais, como eu vou fazer esse cálculo? Da mesma maneira, exemplo, 4 nonos mais 2 terços mais 1 meio. Como eu vou calcular isso aqui? São 3 frações. Vamos pegar primeiro as duas primeiras. 4 nonos mais 2 terços. São diferentes, então aqui eu vou multiplicar por 3, aqui por 3, aqui por 9 e aqui por 9. Pegando sempre os denominadores. Vai dar 12 sobre 27, mais, que vai dar 18 sobre 27. Agora são iguais. Eu posso somar. Somando aqui vai dar 30 sobre 27. E falta somar com mais 1 meio. Olha, notem que eu fiz. Eu peguei as duas primeiras, somei, fiz aquele processozinho de tornar as partes de baixo iguais, utilizando os denominadores. E cheguei aqui o resultado 30, 27 avos. Falta somar com mais 1 meio. Não são iguais, faço a mesma coisa. Vou multiplicar aqui por 2, que é esse 2 aqui. E vou multiplicar aqui por 27, que é o denominador da primeira. Então aqui nós teremos 60 sobre 54, mais 27 sobre 54. Agora que são iguais, eu posso somar. Então eu repito a parte de baixo e somo a parte de cima. E assim a gente termina o nosso cálculo, ok? Isso para quando eu tiver 3 ou mais frações. Gente, a multiplicação e a divisão são as mais simples, por assim dizer. Tem menos regrinhas. A multiplicação é simples. É só multiplicar direto. A parte de cima pela de cima, a parte de baixo pela de baixo. Exemplo. 3 vezes 3 meios. Quando eu tiver um número sozinho assim, não é fração, quer dizer que embaixo tem um número 1. Eu posso dividir com o número 1. Então eu multiplico a parte de cima pela parte de cima. Vezes 3, 9. A de baixo pela de baixo. 1 vezes 2, 2. Um outro exemplo. 4 quintos vezes 1 terço. Só multiplicar. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15. Então, a multiplicação, basta multiplicar a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Aí nós temos a divisão. A divisão, 3 quartos dividido por 5 sétimos. Gente, a divisão a gente não vai dividir. A gente vai fazer ela virar uma multiplicação. Como assim? Vou repetir a primeira. 3 quartos. Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação. Só que para isso eu vou inverter a segunda. Como assim? Vou pegar o 7 que está embaixo, vou colocar em cima. Vou pegar o 5 que está em cima e vou colocar embaixo. Tá vendo? Virou uma multiplicação. Troquei o sinal de divisão por multiplicação e troquei os números de lugar somente da segunda fração. Primeira fração a gente repete ela da mesma maneira. Agora eu multiplico. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Virou uma multiplicação e assim a gente termina. Um outro exemplo. 3 dividido por 4 sextos. A mesma coisa. Vou repetir a primeira. 3. Vou trocar o sinal de divisão por vezes e vou inverter a segunda. O 6 está embaixo, vai para cima. O 4 está em cima, vem para baixo. Agora é só multiplicar. 3 vezes 6, 24. Aqui, o número 1 que não aparece. 1 vezes 4, 4. Verifica se divide. 24 divide por 4. O resultado é 6. Ok?
Desculpa aqui, gente, na verdade que é 18. Então não divide. 3 vezes 6 é 18. 18 sobre 4. E assim a gente termina a divisão de frações. Então não é um assunto tão difícil assim, ok?